Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao CNP In-House, um podcast de empreendedorismo, gestão e pessoas. Meu nome é Felipe e a Marcela me deu o desafio de tocar os episódios de hoje. Essa é uma edição especial em parceria com a FNX Club e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, o Júlio. Júlio, primeiramente, seja muito bem-vindo. A gente está super feliz que você está aqui com a gente. A gente agradece muito a sua presença, tá? Para abrir esse episódio, cara, conta, por favor, pra gente um pouco da sua história e um pouco da história do seu negócio. Vamos lá, Felipe. Prazer é meu, cara, tá? Tô honrado aqui em ser convidado para poder dividir um pouquinho da minha história. Começando, sou o Júlio, casado, pai de 2 filhos, um de sangue e outra a minha enteada. Né? Comecei na área comercial desde os 18 anos, tenho 40, então estou há 22 anos na área comercial. E há 4 anos montei minha distribuidora. Vendo uma necessidade que tinha no mercado, do mais do mesmo, aí eu e meu sócio decidimos montar a Sucesso Distribuidora. E hoje a gente se tornou, em São Paulo, a primeira distribuidora do nosso segmento. A gente é o primeiro tanto em quantidade de clientes, como faturamento e como região que abrange. Pô, baita case, cara, baita case. Nossa, eu tô super honrado, assim, de receber. Conta um pouco o nome da sua empresa, a história por trás dela, quem que é o seu sócio, enfim. Hoje a empresa, os sócios são eu e o Rogério, né? O Rogério foi um representante comercial que eu encontrei na minha caminhada como vendedor. 2 vendedores juntos? 2 vendedores juntos. Não tinha como não dar negócio, pô. E a gente começou a empresa do nada. A gente tinha conexões com gente que produzia alguns materiais e com os clientes que a gente vendia os produtos de representação comercial. Um dia um cliente me perguntou se eu tinha um contato de um produto que ele estava com uma carência lá, e eu fiz a conexão entre um fabricante e a empresa em questão que queria o material. E eu coloquei uma margem de lucro naquele produto. Ali eu vi que transacionando, comprando e vendendo ali, eu podia gerar algum negócio. Eu conhecia quem produzia os produtos e quem precisava deles. Então a empresa começou com uma conexão. A conexão começou fazendo uma ponte comercial. Uma ponte comercial, exatamente. E essa ponte comercial, ela tomou uma proporção que ocupou primeiramente o porta-mala do nosso carro, depois a garagem, depois o meu sócio... Cresceu demais, teve que ir para um galpão. Por um galpãozinho bem pequeno ali para começar. E depois foi estruturando. Hoje a gente está no nosso 4º galpão, indo para o 5º galpão. Né? O crescimento, graças a Deus, ele está sendo constante de uma forma bem interessante. O nome da empresa é Sucesso Distribuidora. Né? Foi um nome bem sugestivo e chamativo. Onde a gente chega, né? A gente traz o sucesso para o cliente, ajuda ele a ter sucesso também no seu negócio. Então, basicamente, foi assim que a gente começou. Cara, e super rápido, vocês já conseguiram um posicionamento de mercado impressionante, cara. Obrigado por compartilhar, história super legal. Cara, eu amo ouvir histórias de empreendedores que nem essa, tá? Porque eu acho que quando você tem a capacidade de transformar a ideia em projeto e depois em realidade, é um negócio que eu admiro muito. E assim, eu bato palmas de verdade, assim. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, cara, eu queria entender um pouco sobre essa trajetória de você, de vocês, né? De você e do Rogério. Rogério, né? Isso. Perfeito. Cara, dos desafios que vocês encontraram nessa jornada, né? Principalmente relacionado à gestão. Como foi quando vocês perceberam que vocês precisavam de funcionários? Como foi esse processo de você estabelecer os critérios de escolha da galera que ia empreender com vocês? Como foi essa trajetória? Conta pra gente. Hoje, Felipe, o critério de escolha, ele é mais profundo, né? De quem vai trabalhar conosco. Inicialmente não é tão profundo. Geralmente você tem uma dor, né? E eu digo que é bem difícil, eu acho que tem muitos empresários assim que devem passar por essa dificuldade, que primeiro eles pensam, eu preciso ter a grana para poder contratar. Eu preciso chegar em um certo faturamento para poder contratar. E na verdade não. Quando nós contratamos a primeira funcionária, que foi uma assistente nossa, antes mesmo da distribuidora, porque eu e o Rogério já éramos sócios ali como vendedores, foi uma pessoa que eu ficava até 10 horas da noite fazendo orçamentos, fazendo pedidos, então eu precisava de alguém que auxiliasse a gente ali. Sim. Mesmo sem saber que a gente ia conseguir pagar a pessoa, a gente falou, cara, não tem jeito, eu vou ficar maluco aqui, então eu vou contratar. Depois dessa primeira contratação, meio que caiu uma barreira. A gente viu que adiantou muito o nosso processo, a gente conseguiu ser mais eficiente, né? Realmente na operação. Então hoje a gente não espera estar em um momento para poder contratar. Eu acho que você contrata para chegar naquele momento. Se eu quero ter uma visibilidade melhor em relação a marketing, eu tenho que contratar primeiro o meu marketing para ter essa visibilidade, não o contrário. E isso, então, a gente entendeu muito rápido. Você traz uma pessoa com expertise naquela área, Com expertise. A gente aqui no evento, né, um evento bem bacana, por sinal, que teve antes desse podcast,
teve uma galera que veio procurar a gente em relação à nossa venda no e-commerce. Uhum. E eu sempre falo, cara, você pode tentar aprender e você deve ter uma noção, mas traz um especialista. Você trazer um especialista em curto caminho. Uhum. Coisas que você levaria um ano, né, que você poderia adiantar com receio de trazer um especialista. Não, a gente entendeu muito cedo e bem rápido que você trazer pessoas para ajudar a construir o negócio é parte fundamental aí de qualquer empresa. Caramba, muito legal, viu? Muito legal mesmo. E você trouxe um ponto bem legal do evento de hoje, né? E aí eu queria até me aprofundar um pouco mais nisso, Júlio. O que você teve, assim, de principal insight do nosso evento? Porque a gente teve ótimos nomes hoje, né? A gente teve o Gustavão aqui, o Alan, a Marcela. Sim. A gente teve um conteúdo de muita qualidade. Eu mesmo, cara, tô com esse caderninho cheio de notas. Quase metade dele só de notas dessas aulas que a gente teve. Show. Conta pra gente o insight que você teve. Cara, eu acho que os três todos trouxeram insights bacanas, né? O Gustavo é a pessoa que eu conheço mais próximo, né? E por ser comercial, tem muita coisa que a gente agrega, a cultura que ele tem ali comercial, a gente já agregou na nossa operação, que é muito bacana. O Alan, ele chamou atenção para alguns pontos que a gente não tem, né? Como que realmente o WhatsApp ele pode ser melhor trabalhado. Eu acredito que às vezes a gente subestima isso, né? Acaba deixando de lado por ser algo natural. Como escovar os dentes, hoje o WhatsApp está na mão de todo mundo. Cara, né? Ele trouxe uma estatística muito legal. Na verdade, assim, ela é clara, só que a gente não para pra pensar. Hoje, qual que é o produto que todo mundo tem? Todo mundo tem WhatsApp, cara. Verdade. É impossível você encontrar uma pessoa que não tem WhatsApp hoje em dia. É verdade. É praticamente impossível. E quando a gente consegue usar uma ferramenta que está tão na nossa mão, literalmente, Sim. em uma máquina de vendas, né? Ou então acelerar o processo ali em termos de suporte, cara, isso daqui vira uma alavanca muito forte do nosso negócio. Né? Sim, com certeza. Eu gostei muito do que ele trouxe nesse sentido. E a Marcela não só deu uma aula, como deu um puxão de orelha, né? Porque... sempre, né? Ela dá uma cutucada. Toda a parte organizacional ali da empresa, a parte cultura, de deixar claro, de ter um manual de cultura, é algo que eu vejo que não só a nossa empresa, como os colegas que estavam aqui também têm um pouquinho de dificuldade. Como eu e o Rogério, a gente sempre foi da base comercial, eu acho que esse back-office aqui acabou ficando um pouquinho de lado. E a gente está tentando estruturar ali hoje de uma forma mais clara e com certeza o conteúdo que a Marcela passou e que a gente vai adquirir aí no clube vai ajudar muito aí para isso. Com certeza, cara. E você sente hoje algum impacto, assim, de vocês ainda não terem conseguido investir tanto na área cultural? Eu acredito que sim, porque hoje eu e o Rogério, a gente está inserido bem na operação ainda. Então, o manual de cultura, ou a parte cultural de uma forma mais clara, ela acaba sendo nossos olhos quando a gente não está ali. E a empresa realmente ela performa um pouco menor quando a gente não está. Então eu acredito que deixando isso mais claro, mais organizado, vai amenizar essas nossas saídas, né? A gente aqui na imersão também, um dos pontos, não sei nem se pode revelar, é uma imersão para a China. Né? Então, pode assim, revelar sim, pode ficar tranquilo. Pode falar. Então assim, 15 dias os sócios na China, né? Deixando a empresa sozinha, vamos dizer assim, se você não tiver uma cultura bem clara, bem forte, né? Como a Marcela prega bastante, assim, você acaba deixando a desejar. Então a gente vai pegar mais forte nisso, para quando chegar a viagem tá mais certinho lá interno. Excelente. O pessoal costuma falar, tem uma frase que assim, hoje em dia, conhecendo mais a Marcela, o trabalho dela, eu discordo. A pessoa fala que o olho do dono é o que engorda o gato. Né? Se isso tá acontecendo, pô, você tem um problema claro de gestão e cultura. Sim, né? Porque a cultura, quando ela é bem instalada na empresa, mesmo que você esteja ausente, as pessoas continuam sabendo quais são os ritos, quais são os rituais, quais são as rotinas, quais são os comportamentos que elas precisam adotar no seu dia a dia para que a operação continue saudável. Né? Então, assim, essa frase para mim, hoje em dia, não faz mais sentido. Completamente não faz mais sentido. E, na sua opinião, cara, o que diferencia, assim, quando uma cultura ela é só falada e de quando ela é realmente vivida? O que traz assim, de melhoria para uma empresa? Cara, eu acho que assim, quando você é inserido em uma cultura forte, você consegue rapidamente montar uma equipe. Por quê? Ou ela é expelida ou ela é aderida de uma forma mais rápida. Né? Já que você é o estranho do ninho, você não vai conseguir desenvolver o seu papel de uma forma bem clara. Como tempo é dinheiro, o nosso tempo é o nosso recurso mais valioso, eu acho que uma cultura bem estabelecida, ela consegue isso. Tanto para o empregador quanto para o empregado, né? A gente tem uma vida só, 24 horas do dia. Então, quanto mais rápido você está no lugar
que te acolhe e que faz parte da sua cultura realmente, ou como a empresa coloca alguém que realmente faz parte dos planos dela, de cultura, de visão de mercado, isso é muito importante. Eu vejo assim, hoje eu trabalho na parte comercial e vendedor tem um ego muito inchado. Ele é muito sozinho ali, né, do resultado. É meio lobo solitário, né? Muito Ele lobo coloca solitário. a meta dele na frente dele. Mas quando você tem uma cultura clara para onde todo mundo vai, mesmo quando você tem a individualidade, você tem um coletivo falando maior. Então, a empresa ganhando mais, todo mundo recebe mais em relação a isso, não só financeiramente, né? Como uma empresa mais forte, o seu nome chega antes de você, como uma empresa que consegue te dar mais qualidade de trabalho, que é o que todo mundo quer. Então, eu vejo que cultura é rei. Cara, da mesma forma que o financeiro é importantíssimo para a empresa, venda é o coração, a cultura é rei. Eu acho que esse tripé aqui não pode faltar. Esse é o tripé que sustenta uma operação realmente saudável, com né? certeza. E acho que você trouxe um ponto muito legal, cara, porque uma cultura que ela não é alinhada com o seu propósito de entrega para o seu cliente, ela acaba se perdendo, né? Então, a gente estava conversando aqui, antes do podcast, sobre como a venda bem feita, ela é uma venda pautada na necessidade. Né? Então, quando a gente coloca na nossa frente as necessidades do nosso cliente, e aí a partir das necessidades do nosso cliente, a gente desenvolve o nosso produto, e a gente desenvolve a nossa forma de operação, e depois a gente desenvolve nossa cultura, a nossa forma de gestão, de liderança, a gente tem uma operação saudável. Né? Porque se você tiver uma cultura, por exemplo, de só vender, de ser só o dinheiro, de ser só o lucro, você vai acabar colocando produtos e soluções que talvez seu cliente não precise. Isso gera uma entropia muito grande para sua carteira de clientes e, eventualmente, eles vão saindo. Né? Então, às vezes, tem a entrada de venda nova, só que tem um churn muito alto. Então, acaba que, para quem quer crescer, né, uma cultura que não está alinhada com o propósito, não está alinhada com as necessidades do cliente, né, isso se torna um gargalo operacional e você acaba ficando estagnado. Sim, é verdade. Né? Você chegou a viver algum tipo de gargalo desse tipo, um gargalo cultural na tua empresa? O que acontece, Felipe? Essa parte de cultura nossa, principalmente a de servir, né, de você entender que nós estamos ali para viver a jornada do cliente e não a nossa jornada, né? Eu acho que foi o diferencial, principalmente do crescimento e do sucesso. Porque produto por produto, muitas empresas vendem. Só que a gente faz, como a gente é vendedor há muitos anos, a gente entende a necessidade do cliente. E isso foi algo fundamental para a nossa cultura. Foi o diferencial de vocês. Foi o diferencial. Então, hoje, toda entrega que a gente faz para o cliente, que realmente atende o que ele quer, né, de ser aquele consultor, orientador, de você falar, cara, vai por esse caminho de conexões, né? Eu acho que a gente se identifica tanto com um clube aqui, por isso, por conexões que a gente gera. A gente faz clientes que precisam de soluções serem conectadas, mesmo que a gente não ganhe nada naquele momento, porque a gente está servindo. Então, a cultura bem estabelecida faz você ter resultados que você não imagina. Até os resultados que a gente não imagina, quando eu digo que a gente é o líder do mercado hoje, superando empresas com 20 anos de mercado que já estavam ali. Caramba, pô, então, vocês chegaram em pouco tempo, voaram e passaram dessa galera que já estava décadas. Graças a Deus, cara. E assim, é só o começo, a gente é bem pé no chão em relação à nossa situação. A gente vai expandir agora, a partir desse ano. A gente está saindo do estado de São Paulo, então a gente já está começando um trabalho em outras cidades, levando a nossa cultura, que eu vejo que é uma carência. Tanto quanto a cultura é importante para empresas, que a maioria das empresas não tem uma bem estabelecida, que a gente pegou essa demanda reprimida. A galera estava sendo bombardeada por gente que só queria vender. Quando você tem uma cultura clara de servidão, você consegue atender melhor. Pô, cara, legal. E aí você tem um discernimento muito claro de como você quer crescer de uma forma estruturada, né, e pautada ali as necessidades do seu cliente. E aí, se a gente for levar aqui para os empreendedores, né, para a liderança que está ouvindo a gente aqui, que dica que você daria para quem está querendo crescer, para quem está querendo expandir, enfim, traz pra gente um pouco dessa visão. Cara, a pessoa tanto financeiramente quanto, eu acho que de vida, cara, tem uma frase que eu tenho no meu WhatsApp que é assim: nada te fará mais feliz do que ajudar alguém. Quando a empresa ela entende que o seu crescimento, tanto financeiro quanto pessoal, depende da ajuda que ela dá ao mercado, do que ela entrega para o mundo, ela vai começar a crescer. Então, assim, qual a necessidade que o seu cliente, qual o problema que o seu cliente, qual é a dor que o seu cliente tem que você pode resolver? Você tendo isso bem claro, quem é o inimigo, quais são as dores e como o seu produto pode salvar aquelas dores, você consegue um resultado bacana. Você não vende o produto por si, por quê? O produto por preço, quando você
entra por preço, você sai por preço. Sempre vai ter alguém fazendo mais barato, sempre vai ter alguém querendo um produto de menor qualidade, mas quando você entende de fato o que o seu produto resolve de problema do cliente, aí você ganha o jogo. Aí que você vira a chave. Cara, muito legal. Essa visão, acho que ela é fundamental assim, para o empreendedor que ele quer crescer. E aí, pensando ainda nesse ponto de crescimento, né? O que você acha que é mais importante em termos de crescimento? É mais importante você ter coragem ou você ter método? Cara, eu acho que o começo você precisa de coragem. Tem que ter coragem, assim. Tem que ter coragem. Não tem como falar que... O que acontece? Tem aquela... É um sem o outro, né? É o E. É a questão do E. Tem a bandeira do Brasil, tá lá, ordem e progresso. Eu acredito muito no progresso e depois ordem. Eu acredito que você vai ter que ter um pouquinho de desordem no começo, para você ter a coragem, um pouquinho de caos. Depois você organiza. Aí você é o caos e organiza. Você tem que ter um tato bem... sensível para entender, eu não posso ter desordem demais para não bagunçar muito e não ter como organizar, e nem ter método demais a ponto de você ficar estagnado, porque engessar. Você vê um louco aí e te atropela. Então você tem que ter a coragem, né? Você tem que realmente dar um passo um pouco maior que a perna. Eu acho que o passo do tamanho da sua perna você não vai sair do lugar. Você dá um passo do tamanho da sua perna. Às vezes tem sim, né, que dá um passo maior que a perna. Tem que dar. Senão você não sai, cara. Eu não teria saído do lugar da onde eu vim, da onde meu sócio veio, se não tivesse dado um passo maior que a perna. Só que assim, dá o passo, organiza. Cria um método. Criou um método, você valida, você consegue ensinar melhor. Quem entra consegue seguir, aprender melhor. Aí você faz outro passinho de loucura. Eu acho que os dois andam juntos aí. Tem que ter um pouquinho dos dois, Tem né? que ter um pouquinho Também não adianta não ter coragem. Não adianta. Se você só estabelecer os processos sem coragem. Eu acredito que o cara que decidiu ser empreendedor, ele já tem essa coragem inapta, intrínseca, né? Tá dentro dele ali. Ainda mais num país como o Brasil, né? Sim. A gente tem um certo desafio para empreender, assim. Tem. A gente Alguns, ouve isso, alguns desafios. A gente ouve bastante isso. Sim. E aí, cara, eu fiz essa pergunta pro nosso convidado anterior e eu gostei muito da resposta dele. E eu vou trazer para você também para ver se isso é um consenso, né? O que o empresário ele precisa aceitar perder, abrir mão para conseguir chegar num novo patamar? Cara, eu acho que o ego é uma coisa que é difícil você entender, que sozinho você não consegue. Você consegue até uma parte, você não consegue mais. Não é à toa que a gente está aqui num grupo, né, com outras pessoas. Eu acredito que ele tem que abrir mão das convicções que ele tem, porque a gente está aprendendo todos os dias. A gente aprende com pessoas mais velhas, aprende com pessoas mais novas. Tem gente que é arrogante, que acha que o mais novo não pode ensinar, mas, se você não conversa com o mais novo, como é uma rede social, o que o pessoal está falando no TikTok, o que tem de novidade no mercado, você acredita que só o que você tem na sua cabeça é válido, você vai acabar morrendo. Tem a Blockbuster, tem a Kodak, tem vários exemplos. É um grande case, né? Vários exemplos. Cabeça dura, teimosia. Então, eu acredito que não abriu mão. Eu acredito que você tem que ser humilde a ponto de reconhecer que você não sabe tudo. Né? Tem grandes empresários aqui no clube, né? Mas todos aqui estão como alunos. A gente senta para aprender. Quem não senta para aprender, não sobe para ensinar. Então, eu acho que você ter humildade, abrir mão do ego, é um dos pilares aí para poder ser um empresário de sucesso. Cara, não é possível. Você combinou isso com... Ele falou algo parecido. Não é possível, cara. Ele falou algo parecido. Mas eu trouxe um ponto que foi bem interessante aqui, que é o da educação, né? Eu acho que quando o empreendedor também ele não está buscando crescer, quando ele não busca conhecimento, ele está regredindo. Né? As pessoas acham que sim, ou você está em progresso ou você está estagnado. Não, cara. Se você não está progredindo, você está regredindo, né? Porque as coisas vão aos poucos deteriorando. Então você trouxe esse ponto educacional que aí fica também como uma provocação para quem está ouvindo aí. Eu particularmente amo estudar, porque eu tenho essa mesma crença que você trouxe, viu, Júlio? Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre colocando o nosso conhecimento à prova. A gente conversou um pouquinho antes, né, Felipe, de começar o podcast aqui, cara. E, eu tava parado aqui como aluno, cara. Você falando como a estrutura, como era o seu negócio de atuação nos seus clientes. Isso pra mim eu já guardo, alguma coisa eu vou usar. Eu acho que a pessoa que ela para entender que tudo ali é um ensinamento, você parar com alguém numa fila, você parar com alguém em qualquer lugar para escutar a história dela, algum insight ali você vai aprender. E é um estudo, né? De certa forma você está estudando. Eu acho que estudo realmente é algo importantíssimo para nós. Pô, cara, primeiramente fico muito honrado, tá, de você falar que aprendeu uma coisa comigo. Agradeço demais essas palavras. E, cara, quero te dizer, na verdade, que é recíproco, tá? Conversar com você hoje foi uma baita aula para mim também. Que isso. E, cara, para encerrar aqui hoje,
eu gosto sempre de deixar um conselho aberto, né? Uhum. Cara, que conselho você daria para um empreendedor? Aí agora um conselho aberto, né? Conselho aberto, cara. É difícil. É dolorido. A sua família não vai acreditar. Mas vale a pena. Vale a pena a noite sem dormir. Vale a pena as preocupações. E busque pessoas que já passaram o que você passou. Busque colegas que estão num momento diferente, que estão onde você quer chegar. A maneira de você mudar a sua realidade, mudar a sua vida, é você empreendendo. Uhum. Cara, não tem como. A gente que não é herdeiro, a gente que não nasceu com o dom de ser um jogador de futebol, ou ser um cantor, cara, a gente que é pessoa comum, cara, você só consegue mudar a sua vida empreendendo. Ou empreende no CNPJ do outro, ou empreende por conta própria, mas empreender, cara, você entender a palavra empreender e entender que depois da barreira você vai ter uma situação diferente para sua família, as pessoas que você ama, vale muito a pena. Então não desiste, vai atrás de quem já fez, procura aprender com ele que no final vai dar muito certo. Show de bola. Bom, a gente não poderia ter encerrado de forma mais brilhante. Júlio, obrigado pela sua presença. Agradeço. Esse episódio foi incrível. A gente agradece demais você estar aqui. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, tá? Que isso, E, obrigado. cara, espero te reencontrar em breve para que a gente tenha a oportunidade de trocar de novo. Com certeza vamos se encontrar. Obrigadão, viu, Felipe? Obrigadão. Obrigadão. Valeu, hein? Boa!